Deu ruim, hein? Deu muito ruim. Ultimamente tem saído várias notícias em veículos de imprensa dizendo que o advogado de Bolsonaro, Frederick Wassef, está em pânico. O Wassef está em pânico porque a Polícia Federal faz algum tempo pegou os celulares dele, são 4 celulares no total, e as notícias que saem aí nas últimas semanas, principalmente na semana passada, dão conta de que tem muita coisa mesmo. O que deixou o Wassef mais em pânico é o seguinte: ele tinha 4 celulares e 2 dos celulares eram os que ele mais usava. E aí ele, imagina, o Wassef, ele sabe muito bem das coisas erradas que fez. Ele lê na imprensa que a Polícia Federal está concentrando todos os esforços em 2 celulares. Os outros 2 foram praticamente deixados de lado, já pegaram os dados do celular, tudo, mas tem 2 ali, um é o que o Wassef usava exclusivamente para falar com a família Bolsonaro e com gente ligada à família Bolsonaro, e o outro é o que o Wassef usava mais, falava com o Tenente Coronel Cid, também com pessoas ligadas à cúpula do bolsonarismo. Então esses 2, tanto o exclusivo para o Bolsonaro como esse que ele usava para a cúpula do bolsonarismo, são onde a Polícia Federal está encontrando muitas coisas contra o Wassef. Saiu uma matéria no Globo dizendo o seguinte: o Wassef, ele acredita que ele não será preso porque ele acredita que, como ele apenas recomprou um relógio, ele não cometeu crime algum. E, segundo a Polícia Federal diz aí, o Wassef não foi ele quem trouxe o relógio ao Brasil. Isso é o que dizem aí conversas do próprio Wassef. Ele se encontrou com uma pessoa e essa pessoa levou o relógio para o Brasil. Ou seja, ele, por essa versão, o que ele imagina é o seguinte: olha, eu não cometi nem sequer o crime de entrar no Brasil sem declarar o relógio. Porque não fui eu que entrei no Brasil, eu só recomprei o relógio. Eu peguei dinheiro meu mesmo, recomprei o relógio e entreguei na mão de outra pessoa. O que essa pessoa fez com o relógio não é problema meu. Eu sou meio burro aí do Wassef, porque ele recomprou o relógio. As conversas mostram que era para que o relógio fosse entregue ao Tribunal de Contas da União, que era para que o Bolsonaro fingisse que jamais vendeu o relógio, porque a primeira versão do Bolsonaro, lá atrás em março, quando o Wassef ainda era advogado do Bolsonaro, eu lembro muito bem dos vídeos que eu fazia aqui no Plantão Brasil, rindo, dizendo: nossa, eu espero que o Bolsonaro jamais demita o Wassef, continua com ele que tá ótimo. A primeira versão dos fatos era a versão de que o Bolsonaro não tinha vendido nada. Aí o que acontece é que depois a Polícia Federal descobriu que vendeu sim, recomprou e devolveu para o Tribunal de Contas da União. Ou seja, tem claríssimo crime de obstrução de justiça, claríssimo. Ele diz que não vai ser preso, mas é a versão que ele solta para a imprensa. Porém, ele diz a pessoas próximas que ele acredita que o Bolsonaro vai acabar preso e que já tem um entendimento no STF de que o Bolsonaro tem que ser preso e que essa investigação está muito ruim para o Bolsonaro. Ele falou a ponto de que isso vazasse para a imprensa. É isso que vazou. Saiu no Globo, saiu matéria aí na Veja, dizendo que o Wassef diz que o Bolsonaro vai ser preso. Não tem como, não tem escapatória mais para o Bolsonaro. Ok, eis que o Wassef fica bravo, irritado. Ele não gosta que as coisas que ele fala lá para os seus interlocutores vazem para a imprensa. E mandou uma nota xingando praticamente aí repórter do Globo, dizendo que isso é mentira! Quem está plantando isso é o Weingarten que me odeia, e ele está plantando que eu quero que o Bolsonaro seja preso, e ele quer que eu brigue com os ministros do STF. Eu não vou cair nessa! Se você ler as notinhas da imprensa que não dizem nada do que o Wassef está negando. Eles não dizem que o Wassef quer que o Bolsonaro vá ser preso, não. Dizem que ele acredita que o Bolsonaro vai ser preso. E isso o Wassef não negou. Não dizem que o Wassef quer brigar com ninguém da STF, sim que ele acredita que no STF tem já um entendimento de que o Bolsonaro vai ser preso. E isso é verdade. Se o Wassef realmente disse isso tudo, isso é verdade. O que acontece é que a partir aí dessas declarações, começou uma briga enorme lá na extrema-direita. O Bolsonaro está na Argentina. Ele se encontrou com o Javier Milei, o presidente eleito, ficou lá, olha, fez um papel de puxa-saco, mas um papel de puxa-saco. Tava lá o Milei, assumindo hoje aí como presidente da Argentina, ou seja, o cara presidente, chefe de Estado, e o Bolsonaro, um cara que está inelegível, na véspera aí de ser preso. E na véspera aí de daqui 1 ou 2 semanas, saiu um relatório bomba da Polícia Federal, que o próprio diretor-geral da corporação, da Polícia Federal, já falou, vai ter relatório. Primeiro dizia que seria um relatório final, as investigações exatamente do caso das joias começaram a encontrar mais coisas, então falou aí que será um relatório provavelmente parcial.
preliminar. Ou seja, vai ter aí nos próximos 15 dias bomba contra o Bolsonaro. E ele lá, abraçando o Milei e tudo mais. Aí ele ainda vazou para a imprensa, olha, não conversamos sobre o Lula, a gente nem citou o nome do Lula aqui. Pois bem, o que acontece é que hoje o Lula vai mandar aí, já mandou, né, o seu ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, para conversar ali com os interlocutores, talvez até com o próprio Milei, na posse dele, para ver se ele é realmente tudo isso que ele mostra na imprensa, ou se por trás aí das câmeras o Milei é outra pessoa, o que geralmente esses políticos de extrema-direita são. Para as câmeras uma coisa, atrás das câmeras outra. Pois bem, hoje até o final do dia, o Lula ficará sabendo qual é a do Milei. E aí o Bolsonaro lá na Argentina, ele não ficou à parte dessa briga. O Bolsonaro estava ali vendo os desencadeamentos dessa briga dos seus dois advogados. Lembremos, o Ossef, no depoimento que ele deu, o Ossef não está em alta com o Bolsonaro, porque no depoimento que ele deu, que vazou, ele delatou o Bolsonaro. Thiago não delatou não delatou diretamente o Bolsonaro, mas ele disse que foi o Weingarten quem mandou que ele recomprasse o relógio, que aliás já foi provado que é mentira. Já foi provado que é mentira, que foi o ajudante de ordens do Bolsonaro. Mas não importa quem seja, quem mandou ele recomprar o relógio é alguém que trabalhava para o Bolsonaro. Se fosse o Weingarten, ainda pior talvez, porque o Weingarten tinha procuração para representar o Bolsonaro. Então, todas as atitudes aí do Weingarten no âmbito desse caso são atitudes do Jair Bolsonaro, porque ele tem procuração do Jair Bolsonaro para representá-lo. Então, a situação fica ruim. Então, o Bolsonaro não está nada feliz com o Ossef. O Bolsonaro também não está nada feliz com o Weingarten. O Bolsonaro acredita que aí, o que está acontecendo é que a extrema-direita não está mais focada na defesa do Bolsonaro e do bolsonarismo. Eles defendem as pautas do bolsonarismo. Fora Flávio Dino, fora STF, vamos ver aí hoje o que vai acontecer, o tamanho do fracasso que eles terão nas ruas. Mas, enfim, essas são pautas do bolsonarismo? Sim, mas são pautas da extrema-direita. Não é o nome bolsonarismo. O bolsonarismo depende do Bolsonaro, da família Bolsonaro, a defesa do Bolsonaro e de seus familiares. Isso não está mais sendo feito pela comunicação do Bolsonaro e ele entende que o Weingarten não está conseguindo fazer isso. Lembremos, o Bolsonaro escolheu o Weingarten não apenas porque foram cúmplices em muitas coisas, mas porque o Weingarten era o chefe da comunicação do governo Bolsonaro, que, convenhamos, não era uma comunicação nada mal feita, uma comunicação muito bem feita. O Bolsonaro enganou muita gente, conseguiu uma horda de seguidores aí extremamente violentos, conseguiu convencer pessoas a não usarem máscara, a não se vacinarem, conseguiu convencer as pessoas que passavam fome de que não era culpa dele, enfim, conseguiu muita coisa. Então ele imaginou, o Weingarten vai fazer um trabalho de convencer todo mundo que eu sou inocente. Falhou. O bolsonarismo, mesmo os que acham que o Bolsonaro é inocente, não está mais colocando a mão no fogo por ele, não estão mais aí dando a cara a bater pelo Bolsonaro. E isso vai aumentando a briga, porque o Ossef usa isso para o Bolsonaro, e isso aí dizem vários interlocutores, para jogar o Bolsonaro contra o seu atual advogado. O Ossef também conseguiu jogar o Bolsonaro contra o seu outro advogado, que é o Bueno. O Bueno... De Bueno não tem nada, né? Bueno é bom em espanhol. O Bueno foi aí delatado pelo Ossef de que, esse cara vai em todo lugar e fica falando, eu sou advogado do Bolsonaro, para primeiro encarecer os honorários e segundo conseguir novos clientes. Tá usando o seu nome, viu, Bolsonaro? E se pensar bem nos processos, não tá ajudando em nada. Que a coisa tá desandando a maionese. Então, o que temos aí no bolsonarismo é uma briga interna enorme de advogados brigando entre si. E olha, a pior coisa que pode acontecer para alguém no meio de uma investigação, no meio de um processo, é você ter advogados brigando entre si. Porque aí começa a ter uma contradição de versões. Um advogado diz uma coisa, o outro diz outra coisa. Só que um é advogado informal, o outro é formal. E um que é informal começa a mentir. Só que o advogado informal do Bolsonaro foi quem recomprou o relógio. O pior, a estratégia de recomprar o relógio, por mais que tenha sido ordem do Tenente Coronel Cid, e que o Bolsonaro tenha entrado nessa estratégia, por declarações até que o próprio Bolsonaro deu lá em março, essa estratégia foi muito burra, porque a Polícia Federal rapidamente descobriu. Para piorar, toda semana, isso aconteceu 3 semanas atrás, aconteceu na semana retrasada e na semana passada, e muito provavelmente aí nessa semana que está entrando, vai acontecer de que a Polícia Federal recebe novas levas de provas do FBI, ou FBI. Então, essas provas todas mostram o quê? Que tem indícios enormes de lavagem de dinheiro. Não estão vazando
novos crimes do Bolsonaro. A Polícia Federal está deixando isso tudo guardado a 7 chaves. Nós sabemos que há uma investigação do FBI sobre imóveis do Ossef que foram comprados aí por muita grana lá em Miami e que tem toda a cara de ser lavagem de dinheiro, porque o Ossef transferia imóveis do nome dele para o nome da ex-esposa dele, que ganhou contratos de mais de 100 milhões de reais no governo Bolsonaro. Aí ela transferia para ele, às vezes estava no nome dele e quem pagava o imposto lá, que é como se fosse o IPTU de lá, era a ex-esposa. Às vezes estava no nome dela, mas quem pagava os impostos era o Ossef. Aí colocaram uma empresa lá num dos imóveis, aí a empresa não funcionava lá. O Eduardo Bolsonaro abriu uma empresa no mesmo prédio de um dos outros imóveis, quer dizer, a coisa... Aí as reportagens foram lá e perguntaram se tinha empresa lá, ninguém nunca ouviu falar, falaram até, olha, esse é um prédio residencial, nem se pode ter empresa aqui. Aí ficou uma coisa, peraí, então tem coisa do Ossef com o Eduardo Bolsonaro, a ex-esposa do Ossef conseguiu contratos aí de mais de 140 milhões de reais no governo Bolsonaro, isso tudo aí envolvendo dinheiro lá nos Estados Unidos. Temos também o Ossef com dinheiro lá nos Estados Unidos, sacando e em dinheiro vivo pagando 49 mil dólares. Que ninguém sabe onde veio esse dinheiro. Pois bem, o FBI já sabe e a Polícia Federal também já sabe. Então você imagina que é uma investigação aí que envolve 2 países e que envolve crimes internacionais. E alguns desses crimes são financeiros. E aí eu vou repetir uma coisa que eu falei aqui no começo dessa investigação, lá quando a gente descobriu aí sobre os imóveis do Ossef, lá em junho. Eu falei, olha, se tem uma coisa que você não pode fazer nos Estados Unidos é cometer crime financeiro. Porque se tem uma coisa que o tio Sam não gosta, é que alguém roube até centavos deles. Isso não deixa. Olha, você vê aí, tem até filmes e tal, você vê aí gente famosa, gente milionária nos Estados Unidos, que comete crimes e não vai presa nunca. Mas, a partir do momento em que sonegam impostos, deixam de pagar alguma coisa para os cofres públicos, lavam dinheiro, aí ferrou. Aí ferrou de verde e amarelo. Olha o Donald Trump. O Donald Trump tentou um golpe de Estado, tem falas dele para golpe de Estado, tem ali inúmeras testemunhas, até o motorista do carro presidencial do Donald Trump testemunhou contra ele, tem fotos, tem provas de que ele jogava documentos assim importantes na privada, tem provas, até não é encanador, enfim, a pessoa da manutenção da Casa Branca falou, olha, sempre estava entupida a privada dele de documentos, o cara jogava os documentos na privada. Tem tudo isso contra ele e não foi preso ainda. Mas, em acusações que envolvem crimes financeiros, o Trump tá para ir preso. Aí você fala, pô, o cara comete um monte de crime, morreram 5 pessoas na tentativa de golpe do Trump, foi até pior que a do Bolsonaro, que morreu gente. E não vai preso. Agora, crime financeiro, não. Então, o caso aí do Ossef e do Bolsonaro juntos tá muito difícil nos Estados Unidos. Vai ser difícil fugir. Por isso aí o desespero. E talvez por isso que o Ossef esteja aí tentando falar aí via imprensa que, olha, eu não vou preso não, é tudo coisa do Bolsonaro. Ele eu acredito que vai, hein? Eu não fiz nada, mas fez. Parece. E olha, quem é plantonista aí faz muito tempo, quem não é, inscreva-se no canal. Quem é plantonista há muito tempo, tá lembrado que eu falo desde 2020, eu falo, olha, tem muito político, não sei se é o caso do Bolsonaro, mas tem muito político que lava dinheiro de propina via advogado. Político que, olha, alguém quer pagar propina pro político, fala, vou te pagar. Ele fala, pô, faz assim então, contrata o meu advogado aí, contrata meu amigo advogado aí, ou parente advogado, por uma nota, porque serviços advocatícios não tem ali uma tabela de valores. Alguém para fazer um documento para você pode te cobrar R$1.000 e um outro advogado pode cobrar 80 mil. Eu que estou sendo perseguido judicialmente sei muito disso. Às vezes a mesma coisa eu falo com um advogado e falo, olha, vai custar R$1.500. Eu falo com outro e falo, olha, vai custar 120 mil. Eu falo, tá, caraca. Tá. Então é uma coisa que é relativa. E aí, se você lembrar que a JBS, aquela empresa cujos donos confessaram pagar propina a mais de 300 parlamentares, pagou 9 milhões de reais para o Ossef para ele produzir um documento, você fala, pô, que estranho, né? Que estranho, deve ser muito competente esse Ossef. Mas aí quando você vê as declarações dele na imprensa, você vê que a competência passou longe dele. Então, estranho uma empresa grande pagar tanta grana pro cara. Quando você lembra que ele é aí braço direito do Bolsonaro, aí fica um pouquinho menos estranho. Não tô falando que tem coisa errada, jamais vou falar um negócio desse, mas quem sabe? Então tá aí uma briga enorme, um desespero enorme, todo mundo tentando tirar o seu próprio da reta, que é isso que o Ossef tá tentando fazer. Tirar o dele da reta. E eu vou te falar, quando o caldo engrossar,
O que vai acontecer é que o Oster vai tentar salvar a si mesmo e jogar o Bolsonaro aos leões. E o Weingarten, quando a coisa começar a ficar feia para ele também, porque tudo indica que ele está envolvido em muita coisa, não tenha dúvidas de que ele também vai tentar tirar o dele da reta e jogar o Bolsonaro aos leões. É isso que vai acontecer, viu? Mas talvez o Bolsonaro já esteja jogado aos leões quando essas investigações avançarem, porque teremos aí o relatório da Polícia Federal até o final do ano, que pode vir acompanhado de prisões. Veremos aí, quem viver verá. Eu peço a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!